Oi pessoal, estamos começando mais um RoicoCast, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para conversar sobre moda e mercados de nicho. Nós estamos aqui com o Diego Shimohiral, acertei? Certinho. Seja bem-vindo, Diego. Diego é fundador da Meu Kimono, tem experiência aí atuando no segmento de mercado de moda, operando, gerindo aí as operações, né, e comercializando algumas marcas, mas enfim, ele vai trazer um pouco dessa visão pra gente, do que ele vivenciou no dia a dia. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser incrível aí para você que estiver assistindo. E a gente está aqui com o Alan também, o nosso co-host, para dar aquele apoio nas perguntas, né? Boa, vamos fazer bastante pergunta para ajudar a audiência a saber como vender mais, né? Legal. Boa. Diego, obrigado. Já pra gente começar, né? Quem que é o Diego? Como ele começou no mercado? Como ele entrou e se interessou também, né, em atuar no nicho, que é o nicho que você atua? Conta um pouquinho aí pra gente da sua história. Legal. Obrigado, Felipe, pelo convite. Alan também. Diego, ele é formado em publicidade e propaganda. Também fiz administração e sou pós-graduado em marketing digital. Sempre trabalhei em agências, né, mais focado no offline. E agências médias e grandes, e depois eu resolvi abrir uma agência minha, uma agência focada em pequenos clientes, que a gente entendia que é quem mais precisava e que não era atendido. As pessoas queriam falar de FIIs altíssimos e os pequenos clientes não tinham esse FII. Então, nessa agência eu atendi muito offline, mas impossível ficar só no offline. A gente acabou seguindo o mercado e foi para o online também. E até que essa agência virou praticamente só online. Né? Daí, nessa segunda faculdade que eu fiz, eu conheci uma pessoa que trabalhava numa fábrica, uma das maiores fábricas de kimono, que é o Walter Takao, uma pessoa que eu tenho profunda admiração. E em conversas informais ele me contava bastante desse volume de kimonos, do trabalho dele, da rotina mesmo. Né? E isso foi chamando bastante atenção, me chamou muita atenção. E como eu já tinha todo esse background de fazer lojas para clientes e tudo mais, eu fui estudar esse mercado. Toda vez que eu tinha qualquer bloqueio, eu conversava com ele, ele me esclarecia, eu conseguia seguir no plano. E até que resolvi abrir a Meu Kimono, que hoje tem 10 anos. E hoje é a mais completa loja de kimonos que tem no Brasil, oferecendo a maior quantidade de produto possível. O Takao, ele virou meu sócio na empresa por um tempo. E no começo da pandemia, ele acabou, então, aposentando. E hoje sigo sozinho. Mas é uma pessoa que tem um conhecimento muito bom, técnico, e hoje ele até, inclusive, é um consultor nosso, ele dá um suporte toda vez que a gente precisa, é uma pessoa bem importante para a empresa. Poxa, que legal. E como que foi para você se identificar com o mercado em si que você atua, né? Porque você comentou, teve a sua carreira em agência, publicidade, vamos tentar colocar como, poxa, tem experiência com serviços, né? Agora você foi para produto, né? Como foi isso, essa transição e como que você identificou? Falou, poxa, esse mercado eu quero entrar, eu quero, né, me aprofundar nele. Foi bastante desafiador, na verdade, porque era uma coisa assim, que eu nunca lutei. E para trabalhar com kimono, como que eu ia trabalhar com um produto que eu não conheço, né? Então, é por isso que eu tenho essa admiração tão grande pelo Takao, porque ele me deu esse suporte, né? Então, ele que me ensinou muito do que eu sei hoje, praticamente tudo foi ele que me ensinou, né? Então, por que eu escolhi o mercado de kimonos? Hoje, talvez eu faria diferente, pegaria um segmento que eu tivesse mais afinidade, acho que seria mais fácil, acho que eu gastaria menos energia para tentar entender o mercado como um todo. Mas eu tinha uma verba que era pequena, e eu não podia perder essa verba. Tinha que fazer o negócio dar certo, né? E unido com a oportunidade de o Takao estar ali perto de mim, me dando esse suporte, representando a maior fábrica hoje de kimonos, né? Então, eu tinha esse respaldo. Então, eu juntei a oportunidade com a ideia de investir num segmento bem nichado mesmo, porque era uma forma que eu teria de, talvez, me destacar mais fácil, não investir tanto em estoque, porque os produtos eram reduzidos, não tinha um mix muito grande de SKU. Então, daí eu escolhi, me planejei direitinho
e aí quando eu percebi que dava pé, a gente foi. Que legal. E já nasceu digitalmente, Diego? Ou primeiro físico, como canal de venda? Legal. A Meu Kimono é 100% online. A gente não tem loja física. Não faz parte dos nossos planos atuais ter a loja física, até por conta de ser extremamente segmentado. Certo. Né? Então a gente prefere trabalhar muito bem o digital, canalizar essa energia no digital para a gente conseguir atender o Brasil todo. Hoje a gente tem o Brasil todo em 200 países. Do que dividir essa energia com loja física, porque talvez se eu estivesse estabelecido nesse bairro, uma pessoa de um bairro muito distante não viria talvez comprar um kimono. Acho que eu atenderia pouca gente, né? Uhum. Então não sei se a conta também fecharia, né? Por ser muito segmentado. Então a gente preferiu atingir no digital e fazer bem feito e ganhar força aí. Legal. Você comentou essa questão, por exemplo, da decisão de atuar no nicho, ao mesmo tempo uma verba um pouco limitada para começar. Eu acho que isso é a realidade de muita gente, né? Muita gente que está ali, né? Enxerga uma oportunidade e quer fazer. Quais foram os passos e o que você fez para tentar evitar risco? Não digo zerar risco, é impossível, né? Mas assim, reduzir um pouco mais o risco e ao mesmo tempo, né? Conseguir executar, não ficar travado, né? Poxa, vou lá, vou fazer. Como que você focou primeiro? Primeiro você pensou na operação ou o inverso? Primeiro você pensou diretamente em marketing e vendas, depois com a vendas resolveu? Como que foi seu passo a passo, né? Eu primeiro estudei o mercado de artes marciais como um todo. Então o jiu-jitsu, o judô, o karatê, o aikido, e fui entender o tamanho de cada um desses mercados e a demanda que tinha. Né? Então, para saber aonde eu ia investir. A verba era reduzida, então eu tinha que escolher um. Então, assim, não adiantava eu ter um kimono para cada modalidade. Então, acho que no passado o kimono era um uniforme para lutar. Sim. Hoje em dia as coisas mudaram. As pessoas querem ter vários kimonos, design diferente, quer chamar cada vez mais a atenção do outro. Isso está em constante transformação. Então, estudei o mercado para entender o tamanho do jiu-jitsu, do judô, e percebi que o jiu-jitsu era a arte marcial que mais demandava. Então, em vez de focar em várias outras, eu foquei somente no jiu-jitsu. Ah, perfeito. Tá. Começou com uma, vamos colocar, né? Uma linha de produto para que consiga. Não é aqueles casos que a gente vê que, por exemplo, eu tenho tantos mil SKUs e eu saio dividindo a verba com todo, né? Você teve que concentrar, então, essa verba na hora que você foi fazer uma campanha, primeiro naquela categoria, por exemplo. Eu acho que uma coisa foi puxando a outra, né? Quando você tem... pode até ter vários SKUs, mas você vai ser bom naquilo, né? No jiu-jitsu, você vai dar opção para a pessoa escolher. Né? E quando você escolhe um nicho dentro do nicho, né? Eu acho que você ganha muitos pontos aí, porque você consegue focar a comunicação somente para a maneira que um jiu-jiteiro pensa é muito diferente do que um karateca pensa, né? Então, a gente consegue canalizar a comunicação de uma forma mais fácil. A gente não precisa dividir a verba entre campanhas para comunicar públicos diferentes. Então, e a gente dá opções para o cliente escolher que tipo de kimono ele quer. Ele quer um kimono mais leve, ele quer um kimono mais pesado, um kimono mais clean. Então, a gente dava opção, porque é muito difícil encontrar kimono. Então, a pessoa, quando a gente oferece essa opção, o cara fala, pô, eu posso escolher ainda o que eu vou comprar. Né? Então, por isso que a gente escolheu focar só no jiu-jitsu inicialmente. Essa vamos colocar que já é uma primeira dica, já? Com certeza, com certeza. Para aquela pessoa que está começando, o que anunciar, né? Eu acredito que a segmentação é a principal estratégia do negócio, né? E foi o que fez eu dar certo, né? Foi segmentar. Se eu talvez tivesse atirado para todos os lados, eu poderia até me manter por um tempo, mas não seria tão sólido. Então, sim, foi do pequenininho para o grande, né? Não, perfeito. A gente estava conversando sobre múltiplos canais digitais para venda, né? O site, marketplace como canal, né? E você destacou uns pontos legais aqui antes né, da gente iniciar a gravação, que óbvio, né? Tudo vai depender do momento da empresa, margem, segmento, né?
Mas foi legal aquela visão das estratégias que você pensou, né? Mas vamos pegar o contexto aí que você comentou. Você já testou de tudo, né, Diego? Já testei de tudo. Como que é testar tudo? E o que você já testou? Legal. Já testamos vender diversas marketplaces, já testamos vender com atendimento online, com WhatsApp, por telefone, por afiliados, usamos todas as ferramentas, todas não, mas assim, as principais ferramentas que tem o mercado oferece, que tem muita coisa boa, né? Mas eu acho que as pessoas também confundem um pouco ter ferramenta com sucesso, né? Então, assim, tem muita coisa legal, mas quando você contrata uma ferramenta, não significa que você está contratando faturamento, né? Então, as pessoas precisam saber usar essa ferramenta, né? Então, e muita gente não sabe, né? Então, acho que é importante você esgotar a ferramenta para você conseguir mensurar o seu resultado. E acho que isso também é um ponto bem importante. Tudo que você faz, você mensurar o resultado. Valeu a pena, você dá um passo à frente. Não valeu, não tenha medo de voltar. Né? Volta um e segue um outro caminho. Então, hoje a empresa ela é completamente mensurada. Tá? Assim, tem vários relatórios. A gente começa o nosso dia com um relatório que a gente recebe todo dia, 4 horas da manhã, com um panorama geral da empresa. Tá? Isso é uma coisa que todos recebem e para a gente saber que caminho traçar, né? Como vai ser nosso dia. Né? Então, legal. A gente tem uma opção também de uma ideia da empresa que os próprios colaboradores sugerem projetos, né? Onde, de repente, o cara do atendimento está percebendo que está tendo muita demanda de troca. Tá? Isso é um caso real. Tá? Atendente de WhatsApp, ela percebeu que estava tendo muita troca. Né? Troca, todo mundo sabe que para o digital é muito ruim. Não só ruim no quesito de custos e tudo mais, mas é burocrático, é demorado, a pessoa quer usar o produto que ela comprou. Então, essa funcionária mesmo, ela sugeriu que a gente fizesse uma tabela de tamanhos extremamente alinhada. Né? Então, a gente colocou uma tabela de tamanho em cada um dos produtos, reduziu muito as trocas. Né? Então, assim, poxa, que legal. E os colaboradores, eles sempre estão sugerindo projetos, tá? Ou porque querem mesmo, mas também a gente dá uma cobrada nisso de eles proporem alguma ideia de onde a gente pode melhorar. Talvez ele não consiga propor o projeto, mas ele manda dificuldade para a gente e numa reunião, todos juntos, a gente faz uma reunião de brainstorm mesmo e tenta achar uma solução para acabar com aquele problema. Legal, você falou que recebe às 4, por exemplo, já um relatório para saber qual foi o dia. Geralmente, quais são os indicadores que vêm nesse relatório? Nesse relatório, a gente tem ruptura de estoque, produtos mais vendidos em alguns períodos, 7 dias, 10 dias, mês. Tem faturamento, tem visitas, páginas mais acessadas, tempo de carregamento de página, páginas que estão com o link quebrado, enfim, uma infinidade de pontos. Né? Então, produtos que foram inativados por falta de estoque. Né? Então, a gente também tem nesse relatório campanhas que mais performam, como estão performando essas campanhas. Isso está de uma maneira muito visual. Né? Então, quais são os estados que estão mais acessando, quais são os estados que estão mais comprando. Né? Então, a gente consegue ter um panorama geral para saber o que eu vou fazer. De repente, a verba do pequeno empreendedor é reduzida, mas você pode fazer uma campanha super segmentada. Né? Então, se eu estou em São Paulo, por que eu vou investir no Nordeste se minha verba é reduzida? E se de repente eu tenho muita troca, minha conta frete vai ficar muito alta. Então, vamos explorar São Paulo primeiro, depois a gente vai. É legal atender o Brasil todo, é legal quando você tem verba. Né? Quando você não tem, você tem que usar com inteligência, porque não pode, que a conta tem que fechar. Né? Eu costumo falar que fazer faturamento é muito fácil, o difícil é fazer lucro. Esse é um ponto aí importante e eu achei legal que você destacou esse acompanhamento que vocês fazem, porque quebra aquele mito das empresas acharem que o canal de venda e-commerce é só você subir o site, os produtos, que tudo acontece. As pessoas têm essa impressão, né? Que você tem um e-commerce e você ganha dinheiro dormindo. Não é isso que as pessoas pensam. E a realidade é bem diferente. Né? Alguém precisa comprar esse produto, quando você vai vender na internet, a dificuldade de vender é muito pior, porque você não tem a pessoa ali falando com você, um vendedor falando com você. A gente tem essa possibilidade de conversar com o vendedor, mas a pessoa que só entra, a página de produto tem que convencer ela por si só.
né? Sim. Então, a dificuldade é muito maior, né? Então, o maior mito do e-commerce, acho que é esse, que você tem uma loja virtual, você vai faturar dormindo, né? Legal. E como que você enxerga a importância de manter também essa base de clientes próximas, né? Em que sentido? Tentar, obviamente, né, manter ela quente e gerar mais recorrência, né? Porque imagina o seguinte, se a gente pegar o caso, né, da Meu Kimono, 10 anos de operação, muita gente já comprou no site, né? Como que você enxerga essa questão de relacionamento com esses clientes e o quão é importante para uma operação para não só considerar uma nova venda, né, mas ter essas pessoas próximas da empresa, né? Isso faz parte da estratégia também, da operação? Existem ações específicas só para essa base de pessoas que já compraram? E essa dúvida até mesmo, tipo, do kimono, né? Quanto que geralmente dura, por exemplo, eu compro o kimono. Exato. Quando que o cliente ele compra de novo? Eu não imagino que seja mensal, né? Tem um tempo. E como que é esse acompanhamento que você faz? Ou até mesmo se tem outras que, por exemplo, complemente para conseguir ele comprar mais vezes? Como que é isso? Legal, acho que é muito importante estar próximo do cliente, gerar esse relacionamento, né? Não a gente fala que a gente não está aqui para vender, a gente está aqui para se relacionar com o cliente, de verdade mesmo, né? Porque, então a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, o nosso produto muito bem, para saber quanto tempo dura, se tem algo complementar que eu possa, de repente, oferecer para aumentar o ticket médio, enfim, né? Mas também entender o nosso cliente. Então, trabalhar uma base, não precisa ser a base, não precisa ser grande, mas ser bem trabalhada faz mais sentido. As pessoas gostam de trabalhar muito com fazer e-mail marketing, fazer um disparo, faz para a base toda, porque tem preguiça de categorizar esses clientes. É homem, é mulher, esse cara luta jiu-jitsu, luta judô, luta karatê. Não adianta eu querer oferecer um kimono de judô para um cara que luta jiu-jitsu. Esse cara nunca vai comprar. Então eu vou gastar o envio ali da ferramenta que eu estou usando, o cara vai se encher porque está recebendo um conteúdo que não interessa para ele e acabar de me denunciar como spam ainda, né? Então eu acho que é importante a gente categorizar essa base, né? Eu acho que o mais importante, o mais legal de tudo é que isso não tem custo, né? Tem custo de funcionário e tudo mais, mas assim não tem um custo como um ads, por exemplo, né? Então é só trabalhar mesmo, né? E por isso que eu sempre falo que não dá para você ter o e-commerce como vou continuar meu trabalho aqui no banco e vou ter o e-commerce ali no paralelo. Enquanto você não focar sua energia no negócio, o negócio não vai acontecer. Sim. Você pode ganhar uns trocados, mas isso não vai se solidificar, né? Então, ações muito simples como separar por gênero, por modalidade que ele pratica. O kimono dura 2, 3 anos. Vamos reaquecer essa base, as pessoas que já compraram. A gente vende muito kimono para recém-nascido, para saída de maternidade. Então, daqui a um ano, eu posso oferecer um kimono de 1 ano. Né? Então, se é criança, eu não vou mandar um e-mail de kimono infantil para um atleta profissional. Uhum. Né? Então, acho que a importância de categorizar isso é fundamental. Esse é um ponto até legal de trazer também, né, Diego? O segmento que você atua, os atletas acabam sendo influencers, né? Também influenciadores no processo aí de divulgação das marcas, né? Você usa também, né, como força, né, para divulgação, para agregar ali, para trazer audiência. Como que é essa dinâmica de relacionamento com atletas? Porque realmente existe uma diferença muito grande, né? Um amador, né, que vai lá, faz um treino e gosta da luta, e alguém que é profissional, né? Como que funciona isso na prática? E se é uma estratégia que você considera que é relevante, não só para kimono, mas, né, para qualquer segmento de mercado que tenha profissionais bem posicionados como influencer, né? Para o nosso negócio, trabalhar com influencer é um pouco mais delicado. Por quê? Se você é um lutador e eu sou multimarcas, eu não tenho marca própria. Então eu sempre vou estar fazendo propaganda para o meu fornecedor, né? Para a marca que eu vou estar, sei lá, se eu vou ofertar um kimono, é sempre para essa marca. Então a gente prefere não dar tanta importância, tanto foco, gastar tanta energia com influenciadores com esse aspecto.
Aí no caso, então, faz sentido, né? No caso, essa estratégia seria aderida pela marca. Eu imagino que seja aderido, por exemplo, os influencers vêm pela marca, e aí daqui a pouco, por exemplo, quando eu vou vender, ele está vinculado. Então eu posso entrar numa segmentação de acordo, tal atleta utiliza tal determinada marca, quando eu for segmentar, eu já consigo colocar um público criado nisso. Exato. Então eu vendo através do público do que a marca acabou investindo. Exato. Né? Então, assim, pra gente acaba facilitando também um pouco isso, né? Legal. E acho que o que é muito bacana é saber que não existe receita para e-commerce dar certo, né? Então, assim, influencer funciona muito bem para você, mas para mim não funciona tão bem, né? Então, acho que é entender direitinho a sua necessidade, o seu momento e o seu mercado, né? A gente estava conversando disso, né? Esses dias, né? Sobre o que funciona e o que não funciona. O que funciona para um, o que não funciona para outro. Esses dias a gente estava revisando os canais que a gente usa nas estratégias, né, de crescimento das operações. A gente vai plugando, né, novas estratégias e refletindo. Por que dá muito certo? Decola para um segmento de mercado algum canal específico e outros não e tal. E a gente vai vendo que eu cheguei naquela conclusão do contexto, né? Quando a gente decide usar algum canal de mídia para gerar tráfego ou trazer para gerar resultado de venda, ele dá certo, depende do contexto, o que você vende e se a pessoa que você precisa vender está ali naquele canal. Com certeza. E também o tamanho do mercado, né? Então, dá para se vender de tudo na internet, obviamente, né? Mas existem canais específicos para cada tipo de operação, né? Óbvio que existe o arroz feijão, né? Se a gente for falar Google, Facebook, não tem muito segredo. Deve servir para mais ou menos aí quase que 90% das marcas, mas tem alguns outros canais que funcionam mais para uma ou para outra, né? Nessa sua jornada, quando você foi decidir construir esse mix de marketing para gerar tráfego, né, trazer audiência, qual que foi a tua mentalidade? Poxa, eu vou começar com campanhas no Google, depois eu vou para o Facebook, depois eu vou para uma rede de afiliados. Como que você organizou isso e executou isso de forma prática? A gente sabe que fazer campanha não é uma coisa barata, né? No começo você está com a verba reduzida e você não pode errar, você tem que segurar. Então, a gente fez uma campanha desde o início, sim. Temos, inclusive, campanhas que estão ativas há 10 anos, que nunca foram pausadas, né? Óbvio que ajustes, mas nunca foram pausadas, nem mesmo durante uma pandemia. Perfeito. Mas a gente preferiu esgotar outras formas de gerar uma audiência de forma gratuita. Por exemplo, fóruns. Né? Então, a gente participava bastante de fóruns aí sobre jiu-jitsu, que tem diversos. E isso tem para qualquer área. Né? Criando conteúdo. Tudo que dava para a gente fazer que não onerava, a gente fez. Você seguiu teve um episódio que você seguiu parecido com uma marca que a gente gravou, que é da Vivian, da Speedo, que é daquela marca de natação e tudo mais, né? Ela fala que, por exemplo, uma das ações orgânicas foi em grupos, por exemplo, de Facebook, lá. Que é uma coisa que ninguém explora, é uma coisa nichada e que tá ali, ó, tipo, com envolvimento alto e orgânico. Todo mundo quer fazer o ads, todo mundo tá com isso na cabeça, mas as pessoas esquecem das mídias alternativas. Exato. Então, assim, é o grupo do Facebook, é o fórum que tem ali na internet, o Yahoo Grupos, até mesmo grupo de escolinha. Então, assim, o kimono infantil, no começo do ano, você tá num grupo de escolinha com um monte de mãe que não sabe onde comprar um kimono. Você jogou, assim, você conversou um pouquinho ali, uma mãe indica para outra. Então, assim, a gente preferiu esgotar todas essas formas alternativas sem custo, porque a gente tinha que segurar, e usava o Google e o Face como mídia de apoio. Então, assim, com menor importância naquele momento. E conforme as coisas conforme foram capitalizando, a gente foi aumentando os investimentos e direcionando, e as coisas foram se encaixando. Mas a gente gosta muito de fazer primeiro o que dá para fazer dentro de casa sem custo. Né? Acho que você precisa fazer isso no começo, senão a conta não fecha. Entendo. Igual você comentou, né? Às vezes as pessoas elas tentam começar por aquele canal que não diria o mais convencional, mas que todo mundo faz, né? Que todo mundo faz. É muito fácil. E eu estava discutindo isso ontem com um parceiro
que fornece mídias, né? Mídias complementares sobre o potencial, né? Então, óbvio que se você pensar em tamanho de base, tanto a Google quanto a Facebook, você tem um volume de usuários muito grande, uma base de dados muito grande ali de pessoas, e por isso que se você anuncia, você consegue gerar um volume alto, né? Dependendo da sua verba, novamente, né? Mas ele comentando comigo sobre as próprias mídias alternativas que existem hoje em dia, né? Você tem ali sites de cashback para você usar também como uma ação, né? Você tem a própria base de e-mails de empresas de mídia que ela segmenta para determinado segmento de mercado e faz, portais para publicar conteúdo, né? Então, não que seja custo zero, mas muitas vezes, dependendo do segmento de mercado, acaba sendo uma mídia complementar na estratégia, né? Às vezes você tem até um CPC mais barato em determinada mídia que faz seu custo de aquisição cair. Só que a questão é se realmente isso está claro, né? Na visão, né? de quem está no dia a dia da operação, né? As pessoas acho que não dão tanta importância para isso, né? E eu acho que eu acho um pouco perigoso, porque você acaba ficando refém de um Google, de um Facebook, então você acaba ficando com karma na cabeça, literalmente, porque você se o algoritmo muda amanhã, se de repente o CPC dobra o valor, e aí, como você faz para faturar? Sim. Né? Então, assim, a gente não pode depender de uma fonte só. É importante fazer. Então, nesse momento, enquanto tenho muito trabalho para fazer nessas mídias alternativas, eu vou fazer. Vou explorar afiliados, vou explorar N canais. O fórum funciona muito bem. E você consegue ganhar autoridade nesse mercado. Quando você trabalha no mercado nichado, a chance de você criar autoridade é muito maior, porque não tem tanta gente falando disso, né? É muito comum as pessoas, quando vão escolher um segmento para atuar, pensarem em tamanho do mercado. Ah, vou vender para mulher, porque mulher é consumista, porque mulher compra muito, porque... Mas calma, as pessoas esquecem de ver a concorrência. Né? Quantas lojas de roupa feminina existem por aí? Não é só você que teve essa visão, Não né? é só você. E assim, você está concorrendo com a loja da José Paulino até as grandes grifes. Então, você investir hoje R$10 mil de ads, talvez seja pesado para o pequeno empreendedor. Mas para essas lojas, para essas grandes grifes, isso não é nada. Sim. Então, assim, o jogo fica injusto, né? Então, eu acho que por isso que, para fugir de tudo isso, dessas dificuldades todas, que eu fui no segmento mesmo. E eu acho que, mais que isso, do nosso grupo mesmo, a gente tem um outro site ainda que vende kimono somente para jiu-jitsu. Legal. Né? Então, assim, a gente tem o meu kimono, que vende kimono para todas as modalidades, todas, né? A gente tem uma variedade super grande. E a gente tem um outro site que é somente para jiu-jitsu, que é kimonoprajiu-jitsu.com.br. Né? Então, que é uma coisa extremamente focada mesmo. Então, é o nicho do nicho do nicho. Né? Então, a gente... isso também faz parte da nossa estratégia. De ter dois sites vendendo o mesmo segmento, né? Um mais nichado do que o outro. Quando a gente vai buscar na briga do SEO, do orgânico, a gente acaba brigando com duas posições na primeira página. Então, assim, a gente dobra a nossa possibilidade de clique. Né? Então, essa também faz parte da nossa estratégia de a gente brigar entre a gente. Né? É o mesmo grupo, a operação é a mesma, são apenas duas frentes, duas caras, dois fronts lá aqui diferentes, que brigam por... Então, a gente tem 20% de chance de ser clicado ali na primeira página. Legal. Aí, por exemplo, digo, tipo... na nossa audiência, por exemplo, vão ter aquelas pessoas que têm o objetivo de empreender, né, no e-commerce, né? Você foi por um lado, aonde foi para um mercado de nicho, né? Já começa por aí. E num mercado onde você acaba revendendo. Nisso vocês já têm algumas dificuldades, né? Você primeiro está falando sobre um aspecto de margens, elas menores do que marcas, né? E você tem um público menor. Claro que acaba, assim, sendo às vezes um público mais fiel, mas você tem um volume bem menor do que produtos de massa, né? Quando alguém está entrando na sua visão, por exemplo, você tem por um lado, né? Você está de um lado onde que tem essa parte
E tem as outras marcas onde ela vai para um mercado aberto, né? E também, às vezes, numa construção de própria marca, né? Qual que é a sua visão disso? Olhando que você está num lado, vamos dizer, com outros desafios, né? Eu acho que se você for pensar proporcionalmente, é isso que você precisa colocar na balança do final das contas, né? Porque você está brigando com um mercado menor, mas você vai ter muitas outras facilidades. Tem muito mais prós do que contra, tá? Trabalhar com o mercado aberto, eu acho que você tem que estar preparado. Não é para qualquer um mesmo, né? Então, e saber que das dificuldades que você vai encontrar no meio do caminho, né? Quando você vai lançar uma marca, que é uma terceira situação, eu acho que é ainda mais desafiador, né? Porque você precisa criar marca, ninguém conhece, você precisa criar o desejo das pessoas terem esse produto, né? Então, a estratégia tem que ser completamente outra. Talvez daí o marketplace funcione muito bem, porque ele vai te dar visibilidade, você é fabricante, então você tem margem. Então, acho que para cada situação você precisa adotar a estratégia adequada. Então, sim, acho que é mais ou menos por esse caminho. É legal. Tem um outro ponto também, considerando aí que agora o nível de maturidade da operação está maior, né? Quando pensa em planejamento e organizar o orçamento de marketing, esse é um tema que eu acho interessante falar, né, Diego? Porque existem N situações, né? Igual você vivenciou também na época de agência, né? Que você comentou de grandes contas. Geralmente essa etapa ela é muito bem resolvida, né? Não só pela empresa ser grande, mas existe um orçamento destinado para o marketing da empresa. Não só digital, mas para o marketing como um todo. Do pequeno para o médio, muitas vezes existe a intenção de querer chegar no resultado, gostaria de vender, gostaria de crescer, né, ampliar, mas em algumas situações não existe isso definido, né? Não sei se é por falta de realmente pesquisa de como fazer, ou hábito, né, ou realmente sentar e fazer, mas como você organiza o orçamento para o seu marketing e, né, quais formas você acha legal de um gestor, um lojista avaliar na hora de definir o dele, né? Acho que para o negócio ser sustentável, você precisa fazer contas, né? Então, acho que é isso que vai definir a sua verba para o marketing. É muito comum no pequeno empreendedor você investir o quanto você tem ali, o que cabe no bolso, mas a conta não é essa. Você tem que colocar numa DRE. E ali nessa DRE, uma linhazinha ali, do marketing, né? Para saber que sua conta vai fechar, não vai fechar. E isso vai te direcionar para, dá para colocar, eu tenho X% para investir em marketing. Então, na minha DRE hoje, eu sei que 7% do meu faturamento a gente investe em marketing. Gostaria de investir mais? Gostaria. Mas hoje o que me permite é isso, 7% do meu faturamento bruto eu consigo investir em marketing. Legal. É baseado por percentual de faturamento, né? O caminho que a gente também comenta às vezes, né, Alan? Basicamente você pega. É que depende muito, que nem você falou, né? Tem que ser olhando a RE e aonde que está da sua margem. Vão ter aquelas que você vai conseguir investir mais ou investir menos. Por exemplo, eu consigo investir 7. Significa que o retorno que eu vou ter de investimento ele precisa ser maior do que uma marca que tem, às vezes, ali uma margem maior. Com certeza. Né? Para conseguir crescer. Mas, geralmente, é muito essa regra que coloca de faturamento. É de 7% a mais ou menos uns 15%, dependendo de como que for, que vai ser investido. Existem situações mais agressivas que a gente já vivenciou, né? Por exemplo, tem operações que alocam 20%, né? Mas aí vai entrar nesse quesito que a gente está falando das margens, né? Se você tem margem ou, né, ou se é uma estratégia intencional de ganho de mercado, né? Às vezes você analisa e sabe que vai ficar negativo por um tempo, mas é intencional o aumento de base de clientes, que né? É uma prática muito comum, principalmente nas grandes companhias, né? Exato. Então, acho que assim, hoje o 7% que eu tenho do meu faturamento bruto é direcionado para marketing da meu kimono. Só que eu sou uma empresa multimarcas, então a gente tem uma segunda estratégia aí. Então, por exemplo, se você é meu fornecedor A, o preço de tabela para atacado é de X, eu faço uma negociação com você. Então, eu falo assim, olha, Alan, você consegue fazer um preço melhor?
Ah, não consigo. Então, não consegue. Beleza. Importante, no meu site esse cara não vai ter. Não vai ser tratado como um fornecedor. A gente não quer fornecedor, a gente quer parceiros. Então eu falo assim, Felipe, o preço de tabela é 10. Legal. Você não consegue um desconto? Eu consigo 5%. Quando ele me dá esse 5% de desconto, eu não coloco isso no meu bolso. Eu pego esse 5% e crio uma campanha direcionada para a marca dele no meu site. Legal. Então, se hoje eu compro 10 mil reais de você todo mês, eu peguei esse 5%, eu vou investir na campanha para a sua marca dentro do meu site. Consequentemente, eu vou vender mais o seu produto. Consequentemente, mês que vem, eu vou comprar mais. Em vez de 10, vou comprar 12. Consequentemente, os 5% vai ser maior, o meu orçamento vai ser maior. E isso vira uma bola de neve super positiva. É bom para mim, é bom para o fabricante, é bom para todo mundo. Então, assim, por isso que a gente sempre fala, é importante você estar próximo do seu fornecedor também, né? Só vende bem quem compra bem. Então, acho que esse tipo de negociação funciona muito bem para mim. Você utiliza, por exemplo, como você trabalha com multimarcas, tem também a possibilidade de você se aproximar mais do marketing dessas marcas, né? Existe ocasião de participarem também com verbas em campanhas específicas? Eu vejo isso muito no setor do próprio Igor, nosso cliente Pharma. Algumas indústrias, dependendo do seu desempenho, a área de marketing vai e investe em marketing no e-commerce, né? Em alguns outros setores também. Aí a questão de análise, né? Por exemplo, você falou do desconto, né? Às vezes o cara não precisa te dar o desconto. Você pode converter esse desconto em verba pro anúncio, porque eu tenho uma equipe boa para fazer essa mídia. Tem um histórico de desempenho, enfim. Você acha que funciona? É muito difícil a gente fazer uma coisa como o Pharma, por exemplo, que são empresas muito grandes, que talvez essa negociação seja um pouco mais clara para todas as partes, né? Para o meu mercado, a gente faz de formas diferentes. Então, por exemplo, você vai lançar um kimono novo, vai ter um lançamento com uma tecnologia nova, uma coisa legal, você quer fazer um barulho no mercado, vamos ver, que tipo de negociação a gente pode fazer para eu te ajudar a dar visibilidade para esse produto. Vamos fazer o lançamento junto. Isso acontece muitas vezes, né? Então, o pessoal vai fazer um lançamento de um kimono novo, a própria Caveira lançou um kimono que não pegava cheiro, né? Então, é uma coisa inovadora, legal. Vamos fazer um banner na nossa home, né? Vamos colocar esse produto na nossa vitrine, né? Legal. E a gente consegue usar a nossa audiência a favor da negociação, né? Então, o que a gente consegue fazer? Você consegue me dar um desconto para a gente comprar? Ou se eu comprar a cada 30 kimonos, você consegue me bonificar com um? Não sei. Daí, cada caso é um caso mas é um caminho que funciona muito bem também. Porque às vezes a gente se apega muito para o cara colocar dinheiro, tirar dinheiro do bolso dele e colocar ali para chegar junto na verba, talvez seja um pouco mais difícil. Mas você consegue fazer isso de uma maneira diferente, né? Então é uma verba que está vindo para você de qualquer forma. Isso é legal. Eu acho que é essa prática que você colocou, por exemplo, é a primeira vez que a gente escutou no podcast de um gestor falando isso e que eu acho que muitos não utilizam. Vamos dizer, esse contato com o fornecedor e mostrar esse tipo de ganho, né? Existe esse lado, por exemplo, de compartilhar, por exemplo, é como se fosse aqueles veículos de mídia. Por que você precisa dar esse desconto? Olha o tanto de tráfego que eu tenho aqui. Chega nesse nível, por exemplo, beleza, vamos fazer essa ação, se você der desconto, eu coloco um banner aqui direcionando para cá, olha o tanto de tráfego que eu tenho para cá, o quanto que isso possa gerar. Existe essa troca? Existe, tá? A gente negocia muito isso, na verdade, tá? Primeiro porque a gente só trabalha com produtos que a gente acredita. Então, eu não vou trabalhar com produto que a gente não acredita, não estou publicando ali um produto que a gente não acredita. Isso já é um ponto bastante positivo. Então, na negociação, quando o fabricante dá essa abertura para a gente conversar, a gente consegue chegar em resultados bem legais, assim. E assim, com custo baixo, né? Então, estou usando a minha audiência para conseguir comprar melhor, talvez. Né? Então, é uma coisa bastante comum. A gente não vende nosso espaço, tá? Então, nosso espaço, toda a nossa audiência que a gente colocou ali porque a gente quis colocar, não porque alguém comprou aquele espaço. Né? Então, já surgem constantemente ofertas para publicar ali. Vamos colocar aqui um banner tal, você vende esse espaço? Não, a gente não vende.
a gente usa isso como instrumento de negociação. Ah, legal. Eu não sei se, por exemplo, de moda é um pouco mais difícil, né? Porque, por exemplo, você está no mercado de venda, de margens. Uma das formas, por exemplo, é você conseguir ter aquele custo de oportunidade. Significa o quê? Pô, bacana, eu já prevejo como está o mercado e como eu sei que tem uma escassez e eu tenho uma maior quantidade, eu posso elevar o preço no custo de oportunidade. Isso funciona? Funciona muito, né? Inclusive, a gente tem ferramentas aí que ajudam a gente a fazer isso, né? Então, até quando a gente compra um produto que tem uma aceitação muito grande, né? Tem vários fabricantes que fazem edições limitadas, né? Com produto de linha não dá, mas com edição limitada a gente compra uma quantidade, a gente percebe que isso está saindo muito bem, às vezes a gente até segura. Em paralelo, não no seu mercado, né, mas em paralelo quem faz muito isso é a Vans. Ela lança um produto por tempo limitado e, cara, realmente você não encontra mais aquele modelo quando acabar. Acabou. Né? Então, às vezes, quando a gente percebe que a aceitação é muito grande, a gente até segura um pouco o produto, tira até do ar mesmo, e depois que esgotou nos demais canais, a gente volta com ele com preço elevado. Boa. Né? Então, assim, é uma forma também de você conseguir achar um equilíbrio, porque talvez nesse produto você ganhe um pouco mais, mas no outro você tem que enforcar um pouco sua margem, então você consegue equilibrar aí. Não, Que bacana. legal. Porque eu vejo, por exemplo, alguns gestores, por exemplo, que ficam na parte de venda, reclamam muito em relação da parte de margem. Putz, tem que vender, é o preço. Não dá para eu cobrar mais caro. Não dá para cobrar mais caro se você for estratégico. For estratégia em compra, precisa comprar bem, precisa entender do produto, por exemplo, como que você entende, para entender, bacana, isso aqui tem uma aceitação. Ser mais estratégico, né? Eu seguro, deixo acabar e depois eu consigo. Mesmo que eu não venda agora, mas depois eu consigo vender a mesma quantidade, só que com uma margem maior. Eu já vi situações de pessoas terem medo de aumentar um pouco o preço para testar. Cara. Assim, é um negócio doido. Eu não tô nem falando de aumentar muito, eu tô falando de aumentar 5% às vezes. Eu já tive esse medo. medo. Testa? Eu já tive esse medo. Mas geralmente a gente tem esse medo quando a gente está num cenário que a gente quer entrar numa guerra de preço. Tá? Mas mais do que isso, a gente tem que agregar valor. Né? Eu sei que é meio clichê até falar isso, mas de fato gerar valor. Né? Então, se você confia no seu trabalho, confia nos seus processos e na sua operação, não precisa ter medo. Óbvio que a gente não quer ficar superfaturando nada, né? Mas a ideia é que torne a operação saudável. Né? Porque a gente sabe que a carga tributária é muito alta, os custos de frete é muito alto, ou talvez para subsidiar um pouco o frete grátis, se você for oferecer. Né? Então a gente fica com medo de aumentar um pouco o preço, porque a gente tem medo de ficar taxado como um player caro. Ali é mais caro. É muito comum isso no mercado. Né? Você vai no Empório ali, vai ali no Popular, que ali é mais barato. Então a gente fica com medo de estar com essa fama. Né? Então acho que o mais importante é você se posicionar da maneira que você tem que se posicionar. Né? Qual é o posicionamento que você quer? Eu quero oferecer uma super experiência para o meu cliente. Então, beleza. Então, isso tem um custo. Eu não estou colocando esse dinheiro, não estou aumentando o preço porque eu quero colocar mais dinheiro no meu bolso. Eu tenho um custo muito elevado. Sim. Então, se você comprar um kimono hoje comigo até às 5 horas da tarde, eu te entrego no mesmo dia. Sim. Tá? Se você comprou de manhã, tem uma urgência, eu te entrego em até 2 horas. Então, assim, tudo depende da situação de cada cliente, né? E de como a empresa em si se posiciona. Então, se você quer comprar mais barato, cara, você vai lá no Meli e compra lá. Perfeito. Né? Diego, e falando um pouquinho de erros, né, e acertos aí nessa jornada aí de 10 anos, né? Começando pelos erros, né? Pra gente destacar um pouquinho aí pro pessoal entender a sua vivência. Quais foram eles nesse caminho, na gestão, na operação? E aí eu acho que é legal, até pode envolver literalmente tudo que você considerar, né? Não só processos, vendas, mas até gente, né? Que faz parte do negócio, né? Que você considera que a maioria das pessoas passam no mercado de e-commerce, e você daria como dica para elas evitarem ou realizarem de uma outra forma, né? Olha, são muitos. Mas acho que meu principal erro foi, que eu faria diferente, foi talvez pegasse um segmento que eu tivesse mais afinidade. Porque realmente eu
camelei para conseguir entender muito desse mercado. Tá? Foram 9 meses de planejamento para conseguir colocar esse site no ar de maneira que deve, para começar a fazer o site, né? Colocar o site no ar. Né? Então, para decidir Perfeito. que eu realmente queria aquilo, porque eu tive que estudar muito. Isso pensei uma energia muito grande aí. Né? Então, se eu pegasse uma coisa que tivesse mais afinidade, talvez eu encurtaria esse período. Né? Não que isso seja um erro, que foi muito bom para mim, mas se você tem afinidade com alguma coisa que tem uma oportunidade, vai fundo. Né? O segundo erro que eu já cometi foi acreditar em tudo que as pessoas falam. Né? Então, assim, chegava uma ferramenta nova, minha ferramenta faz isso, tem ferramenta para fazer tudo. Né? E a gente quer só ir contratando. Vamos contratar, porque a gente está com aquela intenção de vender mais e o cara muito bem treinado, vendedor, convence você no argumento. Então, calma. Né? Então, vamos pegar uma ferramenta, vamos ver se faz sentido mesmo, vamos esgotar ela, né? Mensurar, faz sentido, faz, não faz, para. Né? Então, Perfeito. acho que a gente não pode ficar acreditando em tudo que... embora a ferramenta seja muito boa, às vezes não é o seu momento de ter aquela ferramenta. Que é o que a gente comentou, né, anteriormente, se funciona ou não para um determinado setor, Exato. ou até para o momento, né, para o momento que a empresa Pode ser que, de tá- repente, essa ferramenta no futuro faça sentido, mas Sim. hoje não faz. Então, eu deixar o ego de lado. Né? O ego atrapalha sempre a gente. Né? Então, você não precisa estar com uma super plataforma para falar que está com uma super plataforma. Você não precisa de ego, você precisa de uma coisa funcional e sustentável. Né? Então, acho que é legal avaliar direitinho a ferramenta e o que essa ferramenta faz. Porque as pessoas acabam se iludindo apenas no argumento do vendedor. Né? Um grande exemplo é o marketplace, que nem a gente conversou. Né? Pô, um executivo de marketplace vem conversar com você, o cara te convence em 10 minutos para você entrar no marketplace. Você sai da reunião e cria sua conta. Né? Então, quando na verdade, se você para pensar a médio e longo prazo, isso atrapalha muito sua estratégia de SEO. Né? Então, pô, se de repente eu quero vender um produto que não está no marketplace, cara, eu vou vender na minha loja própria. A partir do momento que eu coloco no marketplace, daí as pessoas fazem de qualquer jeito, né? Coloca a mesma descrição, a mesma foto, a mesma... Então, assim, você... no SEO, quando alguém busca por aquilo, o marketplace sempre vai estar acima de você, porque ele tem mais autoridade. Então, será que é legal estar ali no... quero vender no Magalu, no Submarino, no Americanas? É legal, mas... Nem sempre o que é pop é o melhor. Exato. Né? Então, assim, você precisa considerar e pensar a médio e longo prazo. Porque talvez naquele momento faça super sentido para você. Mas Sim. Você não pode sair usando de maneira não pensada. Né? Às vezes é legal colocar o marketplace para fazer um saldo, um produto que está com ruptura de estoque, que eu consigo vender rápido e consigo ter liquidez, né? E pô, me adianta o dinheiro ali, sem ter que eu pagar taxas altíssimas no intermediador, você já paga taxas altíssimas no marketplace. Né? Então, saber usar com inteligência e não se encantar com tudo que te falam. Né? Acho que você precisa ter cautela. Tá bom, legal. Vou pensar e a gente vai ver se a gente evolui ou não. Legal. Entendo. É importante ter esse ponto, né, de reflexão, até porque como o setor de tecnologia para e-commerce, né, vamos colocar dessa forma, ele evolui muito rápido. Então, se você pegar uma janela de 10 anos, é tanta ferramenta nova que chegou no mercado, quando a gente fala de tecnologia, que a gente mesmo já teve casos de entrar numa operação que o e-commerce está um verdadeiro monstro de tecnologia. Tinha todas as ferramentas plugadas. A única coisa que não tinha era faturamento. Então, Não, é isso. Até um ponto que a gente vivencia, né, Edil? Principalmente com ferramentas mais complexas. Aí você pode dar sua visão também para a audiência, né? Quando eu falo ferramenta complexa, não necessariamente só plataforma, mas, cara, uma tecnologia de CRM, uma mídia mais robusta, enfim. O que a gente vê também no mercado é, às vezes, toda a camada de tecnologia ela ser realmente muito boa, então, né, aquele gestor adere aquilo para sua operação. Aí, no meio do caminho, ele descobre o seguinte: nossa, essa tecnologia ela é incrível, né? Mas precisa de alguém pilotando aquilo ali. Aí ele começa a pagar mensalmente, né? Porque a maioria das tecnologias hoje do formato SaaS é mensalidade. Aí depois de 6 meses, 7 meses, ele fala: poxa, eu precisava de alguém especializado para operar aquilo.
Não tenho. É muito comum a gente ver ferramentas, principalmente CRM, né? Que as empresas costumam contratar desde sempre. Você contrata o CRM faz ele aquece sua base, ele manda um e-mail de carrinho abandonado, ele manda um e-mail no aniversário, ele te lembra sei lá o quê, ele te oferece um cupom na desistência, ele faz tudo isso, mas de repente, cara, você não tem um criativo bem feito. Né? Então, assim, o que adianta ter uma ferramenta que é muito bacana, mas o arroz e feijão você não sabe fazer. Né? Então, assim, você tem que fazer né? Então, você tem que ter um e-mail bem redigido, bem layoutado, para você. Isso faz parte também. Então, não é só a ferramenta. A ferramenta não é sinônimo de sucesso. A ferramenta é sinônimo de custo fixo. Esse é um ponto importante, né, da gente falar, né, em relação aos custos fixos, né, Diego? Principalmente, né, segmentos de mercado onde você não tem necessariamente uma venda recorrente. Todo mês tem que vender de novo e faturar de novo aquele porte, né? Você tem em mente uma boa prática em percentual que não diria legal, mas saudável para uma operação manter os custos fixos controlados? Exemplos, né? 30%, 40%, o que for. Eu sei que isso varia, né, de empresa para empresa, tamanho, enquadramento, enfim. Mas uma boa prática, né? Na sua ótica, existe Eu acho que não existe o padrão, né? Eu acho que, mais uma vez, é da sua situação, né? Então, acho que se você conseguir... Acho que sempre tem que ter... O padrão tem que ser... Você tem que deixar seu custo fixo sempre o menor possível, né? Desde que saudável também. A única coisa que eu acho que você não pode economizar são em pessoas, né? Porque são elas que vão fazer a máquina girar. Então, sempre que você conseguir otimizar esses custos, tem que fazer, né? Então, por exemplo, a gente tem uma rotina anual, né? Que a gente tem um checklist que a gente renegocia todo ano o contrato da internet, o contrato do aluguel. A gente tem a negociação, um cronograma de mês a mês de fornecedores que a gente negocia todo mês, busca uma ação diferente. Então, assim, a gente tem que ter essa prática, essa rotina de fazer essas negociações. A sua internet você está pagando cada vez mais caro e você não se dá conta. Então, assim, e toda vez que você liga lá, eles te oferecem 30% de desconto por 12 meses. Né? Então, você tem que criar essa rotina de fazer essas negociações para você conseguir reduzir o máximo. Acho que não tem um percentual pré-estabelecido, mas você tem que tentar sempre chegar na mesma qualidade de serviço no preço menor. Então, o mesmo aluguel, só que eu vou negociar, vou conseguir um descontinho ali. É o mesmo aluguel. A internet, não precisa baixar a velocidade. Né? Eu quero manter a mesma velocidade, senão vai comprometer a minha performance na empresa. Mas manter a mesma velocidade... Negociar é uma ligação que você faz. Tudo bem que é uma ligação que demora 20 minutos, mas é uma ligação que você faz que você consegue reduzir. Parece pouco. Reduzir R$20, R$30, mas R$30 aqui, 10% do aluguel ali. Quando você junta esse bolo, investe em marketing para faturar mais. Né? Legal. Não, legal. Bom, a gente falou dos principais erros. Né? Agora os acertos, né? Senão daqui a pouco fica só erro. Só problema. Não. Pô, só problema, tem que ter Quais você julga, assim, tipo, os principais acertos? Fala, putz, isso daqui é o que mudou o ponteiro. Legal. A segmentação, claro. No nosso time, a gente, no princípio, principalmente, a gente colocou pessoas para trabalhar que eram praticantes ou já praticaram o jiu-jitsu. Tá? Então, isso fazia com que ela entendesse melhor o cliente. Né? Então, eu quero um kimono mais leve porque eu preciso bater meu peso para lutar na categoria abaixo. Senão, se eu colocar um kimono pesado, eu vou para a próxima categoria. Então, o lutador ele sabe dessas necessidades que um vendedor, que um outro profissional qualquer que não pratica, não sabe. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que foi um acerto muito legal, investir em pessoas que praticavam. A gente ainda tem vários que praticam e gostam. Outros não praticavam, mas começaram a praticar porque pegaram gosto pelo negócio. Acertos. Trabalhar com afiliados foi um acerto muito legal também. Acho que é uma coisa que funciona para quem tem uma verba reduzida, né? Onde você vai comissionar a pessoa ali sobre as vendas que ela fizer. Né? Então, você não tem aquela obrigação todo mês. Né? Então, acho que é uma coisa que funciona muito bem.
estimular a recompra, né? Ou como um kimono dura muito tempo, talvez a pessoa indicar para um amigo, né? Então, o que a gente costuma fazer? Pô, a pessoa fez uma compra com a gente manda um recadinho para a pessoa ali, personalizado. Pô, Felipe, obrigado pela sua compra. Na sua próxima compra você vai ter um desconto aqui de X%. Só usar o cupom tal, tal, tal. Né? Às vezes você não precisa comprar outro kimono daqui um mês. Mas, de repente, o Alan, que está seu amigo da academia ali, precisa de um kimono e você fala assim, pô, usa meu cupom ali, ó. Né? Então, acho que é uma prática muito barata também, que funciona. Investir em tecnologia, acho que isso é uma coisa que a gente também precisa, tá? A gente não pode economizar um bom servidor, isso vai ajudar muito no carregamento de páginas e tudo mais, e cair menos. E acho que é bem importante ter isso dentro de casa também, e um funcionário de TI, né? Para que qualquer suporte que dê, por mais que a empresa que você colocou o servidor ali tenha um suporte, às vezes você não pode esperar. Às vezes você precisa ter... E nunca ficar refém de nada e de ninguém. Né? Perfeito. Então, a gente... É legal o marketplace, é legal, mas eu não vou depender dele. É legal a loja própria, é legal, mas eu não posso depender dela. Se também cai o servidor ali e não volta por um bom tempo, eu fico sem faturar. Ou se bloqueia, sei lá, tudo pode acontecer. Né? Então, a gente sempre tem um plano B, né? Legal. Para tudo. Né? Então, assim, é servidor, é a internet, é funcionário, a gente sempre tem um plano B. Então, assim, até funcionário, a gente tem um funcionário que ele não precisa ficar na empresa. Ele não precisava estar na empresa. Ele está lá sobrando. Né? Ele ajuda, ele faz, mas é um funcionário que é uma carta coringa ali. Né? Então, assim, porque se um funcionário me deixa na mão ali, eu consigo rapidamente substituir sem comprometer a operação. Né? Então, acho que é um trabalho com mais tranquilidade. Porque se você, de repente, um cara sai, ou pediu a conta, ou trouxe um problema, você precisa desligar a pessoa, até você contratar, até você... enfim, demora, treinar, é um produto específico, né? Então, acho que esse funcionário, que por mais que ele fique lá sobrando, deixa esse cara conhecendo os produtos, deixa esse cara melhorando as páginas de produto, né? Como a gente oferece produtos muito parecidos, a gente consegue, somente kimonos, né? E acessórios, ele consegue destrinchar na descrição desse produto mais detalhes, né? Então, olha, esse kimono tem a gramatura de tanto, esse kimono tem uma linha contrastante na gola, esse kimono tem um reforço na axila, porque é uma área de maior atrito. Então, ele consegue... É bom para ele, que ele está conhecendo cada vez mais o produto que ele vai vender, e quanto mais segurança você tiver no produto que você vende, mais fácil você vende, né? É bom para o cara que está lendo, que está, né, vendo a página, é bom para todo mundo. Legal. Não, show de bola. E vamos pensar no seguinte, a gente está falando muito com o gestor, né? E você praticamente como dono também. Mas vamos pegar pelo papel do gestor, né? Principalmente aqueles que querem um dia vou ser, né? Ser um gestor de e-commerce. Como que é esse profissional? Como que é o dia a dia? Como está preparado? Qual skill que você julga importante para gerenciar uma operação? Acho que disciplina. Acho que e constância também é bem importante, né? Porque as pessoas têm a impressão que ser dono ou ser um gestor é você estar na sua sala com o ar-condicionado, com a secretária trazendo água gelada para você, e as coisas não são assim, né? As pessoas não entendem porque eu trabalho todos os sábados. Todos os sábados eu vou para o estoque. Eu vou ali ver na prateleira o que está faltando, o que está acontecendo. Eu sei qual que é o mínimo da prateleira, como que a prateleira tem que estar preenchida. Então, se tem um buraco, se está com uma falha, eu sei que está faltando alguma coisa ali. Sei que o pessoal de compras está falhando. Então, e você ser gestor e você ou ter seu próprio negócio, acho que é importante você saber, você entender bem todos os processos. Todos. Né? Então, desde do pick and packing até responder uma reclamação super grave, né? Então, é importante você conhecer bem e dominar esses processos. Tanto que na empresa, tudo que funciona hoje lá, tudo que é feito hoje lá, eu comecei fazendo. Então, vou contratar uma agência. Eu pessoalmente vou acompanhar essa agência nos primeiros meses. Depois que entrou na roda,
Eu posso Vamos colocar pedir para dar um destaque nessa parte que ele falou no corte. Não, eu tô brincando quanto a isso, que a gente já vivenciou muito isso. E na nossa carreira, Diego, a gente sempre fortaleceu muito isso com... Não tanto com os gestores, gerentes, porque os gerentes eles estão ali, né, para lidar com as agências, mas muito com donos. Cara, você tem tempo para lidar com a agência? Se não tiver, tipo, putz, quero só contratar e não quero ver nada, não flui, né? Porque é um trabalho de gente, né? Um trabalho a 4 mãos. Ninguém Exato. mais entende do produto do que você. Então, a agência pode ser a melhor agência do mundo. Se a pessoa não tiver o seu suporte para entender do produto, não consegue. Então, essa expertise a gente tem que passar para a agência conseguir trabalhar. Senão a agência não consegue trabalhar. Concordo. Né? Então, assim, é difícil, é bem difícil. Então, assim, é por isso que eu sempre falo que tem que se dedicar 100% integralmente ao projeto, porque você não consegue fazer as coisas paralelas. Eu vou cuidar do meu filho aqui, vou parar para fazer o almoço. Não dá. Ou você tem disciplina ali e trabalha certinho ali, porque tem muita coisa para fazer, ou as coisas não vão caminhar como você gostaria. Né? Então, quem pensa em fazer isso como uma renda extra ou paralelamente ao trabalho, eu falo, não faça. E esse ponto que você comentou, por exemplo, de você... muitos dos processos, você... Não só do processo, mas da execução você fez. É importante, a gente conversa disso, né? Talvez muito mais nessa parte de vendas que a gente está envolvido, mas muita coisa que a gente executa, a gente pelo menos já sabe o caminho para você conseguir aí transmitir e treinar alguém, né? Tudo fica mais fácil, né? Então, assim, até hoje eu faço tudo. Tudo que é nova funcionalidade, nova função, novo processo, passa comigo ali e eu vou acompanhar. Então, assim, eu fiz desde de empacotar o produto. Naquela época, quando a gente começou, a gente levava até o correio, a gente não tinha nem coleta ainda, a gente passava lá 40 minutos na fila, né? Até hoje, a gente faz, uma agência, eu vou pegar a agência e vou, então, acompanhar o resultado com essa agência. Não é resultado uma vez por mês. Cara, como a campanha está se comportando? Vamos falar semana que vem de novo? Vamos ver como está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? É acompanhar mesmo, né? É de perto, que as pessoas acham que contratar agência é uma coisa que, contratei a agência, o cara vai me garantir o faturamento e eu só preciso pagar o fee deles, né? Então, assim, não é assim, né? Então, assim, você precisa estar ali entendendo que se você não estiver por perto, as coisas não vão acontecer, né? É um trabalho como qualquer outro. Hoje tem alguma área, por exemplo, que toma mais seu tempo, por exemplo, como gestor, tipo, sei lá, 40% do meu tempo é um contato mais com fornecedores. Como que é dividido o seu tempo? Meu tempo é bem dividido assim em todas as áreas, mas acho que o que mais me demanda talvez seja pessoas. Né? Então, assim, você manter sua equipe feliz, animada, disposta a vestir sua camisa mesmo. Isso, você manter essa pessoa motivada o tempo inteiro é muito difícil. Como que você trabalha isso? Eu ia perguntar um ritual para ele. Porque eu já aprendo com o Diego um item a mais. Não, é muito difícil, porque assim, senão você tem um turnover muito alto. Né? Então, assim... E treinar pessoas novas dá um puta trabalho. Dá um puta trabalho. Então, assim, acho que a gente tem que manter motivado o tempo inteiro. Como a gente faz isso hoje? Né? A gente tenta ter momentos extra-trabalhos. Extra-trabalho. Né? Então, a gente faz uma dinâmica toda quinta-feira, toda última quinta-feira do mês. Tem umas pessoas que gostam de cozinhar na empresa. Então, a empresa... ela dá uma verba para a pessoa comprar os ingredientes e fazer um almoço para a empresa inteira. Né? Então, legal. Assim, sempre em dupla. Né? Porque a pessoa vai aprender a controlar o orçamento, saber que ela tem que comprar mais barato, senão ela não vai conseguir servir para todo mundo, pensar no que ela vai fazer, isso para desenvolver também a questão de estratégica do funcionário. Né? A questão de tempo, porque tem um horário para essa comida tá colocada na mesa, a integração entre pessoas, né? Então, tem isso, a gente sempre está investindo em funcionários no sentido de, vamos melhorar o atendimento, vamos procurar um curso legal para falar disso, né? Vamos... hoje está um pouco difícil procurar cursos, né? Porque tem muita gente vendendo, né? Então, vamos
levando para eventos também, a gente fala assim, pô, olha, os problemas que a gente passa, a gente fala isso sempre. O problema que a gente passa, o Magazine Luiza passa. Então, assim, atraso na entrega, eles também passam por isso, né? Reclamação de cliente que é ignorante, eles também aguentam isso. Então, para perceber que os problemas que a gente passa são problemas que o mercado passa, seja onde for, né? Então, quando eles têm essa percepção que todos passam pelos mesmos problemas, eles aceitam melhor isso, né? Porque assim, dá a impressão que é um problema da empresa, mas não é um problema do mercado, né? Então, ele percebe que ele olha de uma maneira diferente, né? Então, acho que é bem difícil a gente conseguir motivar o funcionário o tempo inteiro, né? Acho que reconhecimento, acho que é bem importante. Quando eu falo de reconhecimento, não é só reconhecimento monetário, né? Eu acho que também faz parte, né? Acho que você dá um bônus, dá um aumento, reconhecer acho que é muito importante, mas só isso é o dono que quer contratar a agência e sumir. Isso não vai resolver o problema. Perfeito. Acho que tem outras coisas que você precisa fazer. Não, que legal. Esse ponto de pessoas era um outro ponto que a gente estava conversando muito essa semana, né, Diego? Ele e o Flávio também, o nosso outro sócio. Principalmente manter a equipe engajada, né? Porque uma coisa, obviamente, é treinar, né? Treinar um processo, treinar a parte técnica e a pessoa ficar boa naquilo. Outra coisa é ela tá bem, né? Tipo, e não é fácil, né? Eu até converso muito com o Alan disso. Eu me dou muito bem com gente, por exemplo, principalmente para fazer negócios. E aí o meu foco está sendo agora observar e me desenvolver mais, por exemplo, no interno. Como que eu crio dinâmicas melhores, talvez para engajar mais, etc. Porque, querendo ou não, nós também somos profissionais em constante evolução, né? Então a gente tem um skill para cá, outro para lá e tal. E eu acho que essa dica que você trouxe sirva para muita gente, né? Que tenha um e-commerce ou que tenha qualquer outro tipo de negócio, acho né? que entender também, entender o seu funcionário é muito importante. Vou dar um exemplo. A gente sempre, é uma pergunta muito comum na empresa, falar assim, pô, Felipe, o que você não gosta de fazer? Né? Pô, se você não gosta de fazer, sei lá, trabalhar com troca, eu consigo remanejar essa tarefa para um outro colaborador que não acha tão ruim assim? Então, quando você consegue tirar as coisas, as tarefas ruins não, que o colaborador não gosta de fazer, naturalmente o trabalho dele fica mais leve. Né? Então, acho que o cara chega e fala assim, pô, vou trabalhar legal, do que falar, ai, puta, tem que ir trabalhar. Perfeito. Né? Isso a gente também deixa, para qualquer colaborador nosso pode perguntar. Sempre falei, se um dia você acordar e falar, preciso trabalhar, fica em casa, não tem problema. Não vai haver desconto, não vai ter problema nenhum. A gente não quer que a pessoa vá trabalhar desmotivada. Né? Então, e desde que a gente tem funcionário, sempre falei isso e nunca ninguém falou, não vou trabalhar hoje porque não estou bem. Entendo. Né? Então, assim, é importante ter essa relação próxima, né? Por isso que, mais uma vez, o gestor aí tem que estar na operação, ali no pé do estoque mesmo, no chão do estoque mesmo, né? Para entender qual que é a dificuldade de cada um ali, por que né? Todo mundo tem problema pessoal, então, cara, você tem que ser um pouco compreensivo também, né? Então, Perfeito. Tá na operação, não é no escritóriozinho lá só vendo o dinheiro cair, não é isso, né? Então, isso faz parte do processo e é tão importante quanto você fazer uma campanha, você escolher o que você vai vender. Acho que até mais importante, porque é eles que fazem a máquina girar. Legal, perfeito. Legal. Tem alguém, por exemplo, assim, uma posição do time que você teve mais dificuldade de trazer, por exemplo? No passado, quando a gente trabalhava com outra plataforma, né, a gente tinha muita dificuldade com programadores. Tá? Tínhamos problemas seríssimos, na verdade. Você diz de achar eles ou não? De comportamento, execução? Eu acho que programador é uma função que é escassa, né? Então, assim, é que nem pedreiro, né? Pedreiro bom tá difícil de achar. Né? E quando você acha o pedreiro bom, ele custa muito caro e ele funciona para você durante 2 obras. Depois a terceira já começa a... Né? Então, é uma função que está em falta no mercado, os caras estão super disputados, até que chegou um certo momento que eu senti que eu estava refém do programador. Né? Pô, o cara fez toda a plataforma, a gente tinha uma plataforma própria,
funcionava muito bem, era muito legal, até a experiência era melhor, né? Mas eu estava na mão do programador. Então, se amanhã acontece qualquer coisa com o programador, seja um acidente e acontece qualquer coisa que ele tem que se afastar, ou o pior, ou nem isso, ou de repente ele cansou da empresa e saiu, eu tenho que começar do zero ali, fico preso, amarrado, não dá, né? Então, por isso que a gente escolheu depois buscar uma outra plataforma, que a gente tivesse um pouco mais de... que tivesse alguém para chegar junto se acontecesse qualquer problema. Né? Então, a gente deixou de fazer isso internamente e começou a contratar uma plataforma que desse suporte. Não, legal. Pensando no dia a dia, Diego, você tem alguma forma, por exemplo, que você usa para se manter atualizado, por exemplo, que eu vejo que é importante, tipo, do gestor, tipo, se manter informado. Claro que do que a gente colocou de tema aqui tem vários, né? Desde boas práticas para gestão, desde tecnologia, tem muita coisa, né? Qual que é a melhor forma de conseguir filtrar tudo isso diante de tanta informação? Eu uso alguns canais para me atualizar, tá? Grupos do LinkedIn, acho que funciona muito bem. Acho que os assuntos são tratados com um pouco mais de seriedade. A gente também acompanha alguns portais, né? Um portal que eu gosto muito é o portal do E-commerce Brasil. Tá? Até pré-pandemia, eu fui em todos os eventos do E-commerce Brasil, São Paulo, fora Brasil todo, fui em todos. Que é um portal que tem meu respeito, assim, acho que é uma coisa que que é confiável, que eles falam, gosto bastante. Embora às vezes um artigo, alguma coisa puxa um pouco de sardinha pro apoiador ali, enfim, mas chega um momento que você consegue filtrar isso e falar, pô, legal, até aqui. Depois daqui para frente, né, não faz tanto sentido mais. Mas quando você pega esses canais e você consegue... aí também tem alguns grupos que a gente participa de WhatsApp, a gente tem um telefone só para isso, que a gente não consegue nem acompanhar tanto grupo, mas a gente consegue sempre estar passando o olho ali, vendo, para ver o que as pessoas estão falando, porque esses grupos a gente consegue enxergar o problema de um outro lado, né? Que o problema não, a informação pelo lado do problema, né? Pô, aqui é legal, mas quem está usando ali no grupo, que são gestores, que são pessoas que estão... Fala, pô, mas não é bem assim. É por conta disso. Então, a gente consegue enxergar os dois lados. Quem passa informação, que é mil maravilhas, até a pessoa que já está usando num grupo ali, que a gente faz parte de vários grupos de gestores, né? E que as pessoas comentam e falam, pô, olha, eu já usei isso aqui, mas aconteceu esse problema comigo. Isso aqui é muito bom, mas tem esse outro problema aqui. Então, a gente começa a entender um pouco, a gente consegue filtrar melhor o que a gente vai acreditar ou não. Legal. Não, show. Eu lembro daquela época que nossa, entrei em tanto grupo. É desesperador. Eu entrei em grupo desde WordPress até Social, Gestor, VTEX, Shopify. Nossa, era tanto que daqui a pouco tinha muita informação. Beleza, que você filtrava lá de acordo com o tema. Quero saber um pouco mais sobre isso e vendo. E meio que se atualizando, para onde que geralmente acontece, né? Para onde que tá vindo a conversa hoje em dia? A conversa tá indo para essa linha aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Claro que vão ter aqueles um pouco mais lados comerciais, né? Tipo de montão de venda, tal. Mas é importante quando tem os problemas, né? Eu sempre filtrei isso. É muito legal o problema, porque você entende direitinho o que o cara tá passando ali, cara. Não é tão bonito quando te vendem, né? E acho que esse grupo a gente usa de uma maneira mais pontual. Por exemplo, vou contratar uma empresa X, né? Uma plataforma, sei lá, peguei a plataforma Tray, coloquei lá. Daí eu, na busca, na conversa, a gente busca pelo termo Tray. Pra gente dar uma filtrada rápida e né, já ver o que houve ali. Porque se a gente for ler o grupo todo, a gente não dá conta. Ficar só lendo o dia inteiro, a gente não dá conta. Né? Então, só pra gente estar entendendo ali o que estão falando da Tray nesse grupo. Né? Então, é uma forma também de você conseguir se balizar aí o que se vai sentido para você ou não. Né? Perfeito. É a questão de você conseguir avaliar muito bem antes de tomar uma decisão, né? E às vezes, assim, ainda assim, você acaba errando, né? E tudo bem também, que acho que o erro, né, te fortalece, mas a gente tem que tentar minimizar o máximo possível, né? Perfeito. Diego, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio aí, né? Já queria te agradecer de novo aí
por ceder seu tempo, conversar com a gente, trazer um pouco da sua história, porque, como ele disse, né, como o Alan disse, é prática, né? Você vivenciou isso, né? Então isso acaba servindo como uma fonte de informação muito rica, seja para quem está começando, para quem também tem experiência e ouve e fala, poxa, tem um ponto aqui que o Diego trouxe que faz todo sentido, eu vou aplicar aqui na minha operação. Eu tenho certeza que agregou muito, né? E sempre a gente faz aqui, né? Quais são os canais e como as pessoas podem se conectar com você? Legal. Eu acho que quem chegou até aqui no final do podcast, acho que porque realmente fez muito sentido, né? Perfeito. Então, eu acho que se faz sentido e se eu puder ajudar de alguma forma, eu faço questão, sim. Então, pode mandar um e-mail, né? Que é diego@meukimono.com.br ou pelo LinkedIn Diego Shimohiral. Estou super à disposição e super disposto a conversar, a discutir problemas, discutir soluções. Estou aberto aí. Muito obrigado. Boa, Diego. Alan, obrigado. Opa, foi mais um episódio prático. Nossa, eu peguei até algumas dicas, ó. A dica do fornecedor, a dica da gestão da equipe, dos canais. Acho que, não dá pra reclamar desse episódio que não teve alguma coisa de insight pra aplicar, né? É interessante porque assim, a gente faz o episódio, mas na verdade a gente não tá entrevistando, a gente tá aprendendo com outro ser humano aqui. E nós também com vocês, né? Deve saber que acontece aí a história da ferramenta, o cara tava tudo plugado e nada funcionava, não é? Assim, é legal ouvir isso porque a gente fala, tá vendo? Confirma o que a gente acredita, né? Então é um aprendizado mútuo aí. Perfeito. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa um comentário aqui no nosso canal, né? Compartilha esse conteúdo com mais pessoas, deixa o teu like e não esqueça de se inscrever aqui, porque a gente sempre vai trazer conteúdos de qualidade aqui para você. Eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.